Nós sempre divulgamos os temas das mensagens por meio do WhatsApp. Eu havia enviado o título A Traição contra Jesus. E aí a irmã Karen corrigiu, dizendo que em português a expressão estava errada. O fato é que nós vamos ver que hoje, eu queria andar um pouco mais, mas nós vamos ver um pouco deste momento da traição a Jesus. E que, meditando um pouco sobre isso e lendo o texto, relendo, parando um pouco, depois voltando para o texto, eu espero que o Senhor use a sua palavra. Ele sempre usa para falar com você, para falar conosco. Essa imagem é uma pintura de Michelangelo Merisi, que é mais conhecido como Caravaggio, de 1602, e que se chama A Captura de Cristo. Como é hoje o conceito de arte está tão distorcido, e como artes que são definidas hoje, inclusive como abstrata, que ninguém consegue entender o que tem lá, como é diferente dessa arte, como nós vemos aqui nessa pintura. Como ela retrata um pouco daquela hora. Evangelho de João, capítulo 18. Há alguns domingos nós estamos caminhando com Jesus e com os 11. Nós estamos andando com Deus na terra. Ouvimos dele, de Cristo Jesus, grandes verdades, ensinos que ele estava deixando para aqueles homens que escreveram depois como João, o que Jesus ensinou. E João não tinha, obviamente, a menor ideia de que 2000 anos depois, milhões de cristãos estariam lendo aquilo. Aquela palavra. Jesus escolheu 11 homens incapazes, como nós estamos vendo, para mostrar que o Evangelho é muito maior do que, e que não depende de homens. E hoje nós podemos ler a palavra, cantar a palavra e crer no Evangelho, porque um dia o Senhor se fez homem e veio até nós e enviou aqueles homens para pregar o Evangelho. Eu falei dos 11 porque quando nós estávamos com Jesus e os 12 no cenáculo, no momento da ceia, Jesus diz a Judas o que ele teria que fazer e ele sai. Ele sai daquele momento e há a ceia do Senhor ali. E agora Judas vai voltar à cena, Judas Iscariotes. E nós vamos ver um pouco do que, ainda que João não trate, do que essa pintura tenta mostrar. Agora eles estão indo para um jardim. E ali começa, ao mesmo tempo, a hora mais sombria da história, mas a mais maravilhosa para os cristãos. A hora mais importante da história, para mim e para você, se cremos em Cristo. A mais dolorosa da história, mas a mais maravilhosa para nós. São as horas centrais da Bíblia. Toda a Escritura tem um propósito de apresentar um plano
o plano da salvação, a história da redenção, e que está centrada nessas últimas horas de Jesus aqui. Elas são tão centrais, esse momento é tão importante que ele foi prometido antes da fundação do mundo. Nós não entendemos isso. Antes de existir tudo, o cordeiro que foi morto já havia sido anunciado. Há um momento na história concreto, há 2000 anos para nós, que isso aconteceu. Mas em um plano eterno de Deus, que talvez na glória nós vamos ter um pouco mais de compreensão, nós teremos a eternidade, aqueles que creram para conhecer um pouco mais o Senhor e o seu plano eterno. Nós vamos poder desfrutar um pouco mais disso. Hoje nós cremos pela fé, mas o que nós cremos é nada perto do que é essa realidade. Eu queria ir até o verso 27, tinha preparado, mas não deu, nós vamos até o versículo 11. João capítulo 18, versos 1 a 11. Nós vamos ler e depois vamos tentar caminhar verso a verso para tentar então compreender um pouco o que o Senhor tem para nós, a sua palavra. Diz assim, eu vou projetar o texto, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Tendo Jesus dito estas coisas, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Então, lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Nós estamos acompanhando João aqui. João escreveu isso. Ele escreve isso, ele estava nesta hora. Mas quando ele escreve talvez 40, 60 anos depois. E eu fiquei pensando um pouco, eu queria que nós tentássemos nos localizar naquela hora ali. Como João estaria lembrando daquilo. Provavelmente ele está em Éfeso, ele está no fim da vida, ele já havia sido preso, ele ficou preso em Pátimos por causa do Evangelho, ele escreve isso no Apocalipse. E junto do Apocalipse ele escreve todos os seus escritos, 1º, 2º, 3º João e o Evangelho de João. O período e o prazo para aqueles escritos, nós temos na Bíblia João, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, e lá no fim, 1º, 2º, 3º João e o Apocalipse. Parece que foram escritos, eles foram escritos muito perto um do outro. E João, ele está nessa hora lembrando.
ele está lembrando, e ele havia visto já o Senhor ressurreto. Então ele sabe que Jesus está vivo. Mas eu creio que ele lembra um pouco da dor do seu Senhor ali. E mais da sua covardia. Deve ter vindo à sua mente aquela hora. Versículo 1 diz assim: tendo dito Jesus essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim ali, e aí entrou com eles. Ditas essas palavras quais? Todas aquelas que nós vimos, né? A gente tem que fazer parar, o tempo do estudo tem que ter um certo tempo, a gente tem que caminhar e tentar fazer uma divisão do texto, mas lembra, é um texto só. Quando João escreve, ele escreveu tudo, isso deveria ser lido nas igrejas, compartilhado. E às vezes passa tempo de que a gente já viu, nós vimos vários dos ensinos de Jesus ali. Então, ele disse essas várias palavras, esses vários ensinamentos, e o último deles foi da unidade para a igreja. João escreve que eles saíram do lugar, nós não sabemos, eles estão em algum lugar em Jerusalém, porque quando eles estavam no cenáculo para a ceia, para a última ceia, Judas sai e depois ele vai maquinar a entrega de Jesus, e nesse prazo Jesus sai com os 11 e continua ensinando enquanto Judas já está à parte. E agora eles vão para um jardim. Eles foram para um jardim. E a gente é muito provavelmente que o jardim seja esse aí. É muito provável. É o jardim das oliveiras, que é o Getsemane. João não diz o que aconteceu lá. Eles falam, vão para o jardim, e já ele dirige o relato dele sem dizer o que aconteceu lá, mas Mateus diz, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 vão narrar o que aconteceu ali. Deus tem os seus propósitos, ele tem os alvos para quem cada um dos apóstolos escreve, ou dos escritores do Novo Testamento, dos evangelhos, e João não trata, mas é naquele lugar ali, é nesse lugar que Jesus vai clamar 3 vezes ao Pai para que aquilo que foi estabelecido antes da fundação do mundo não acontecesse. O nome do jardim é Getsemane. Getsemane significa essa ferramenta aí. É uma prensa de azeite. Uma pedra muito pesada, onde se colocava ali as azeitonas e aquilo pressionava até que saía o azeite. E o nome do local é muito propício. Os estudiosos dizem que provavelmente era um lugar, o dono daquele lugar era alguém que o Senhor conhecia. E Jesus está ali. Ele separa 3 dos seus discípulos, os 3 que estão sempre perto, provavelmente, os que são do barquinho, você lembra? E ele pede para eles ficarem ali com ele enquanto ele vai orar. É a hora mais dura para o Senhor. Ele está sendo prensado ali. Não por nada que ele tenha feito. Ele não tinha que estar ali. Lucas vai dizer um pouco do que está acontecendo ali, capítulo 22, verso 44. Procura entender o que está acontecendo e se colocar lá naquela hora. Lucas escreve, e Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente,
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nós temos o irmão Gabriel, que é hematologista, e a ciência explica o que aconteceu ali. Hematidrose é uma condição muito rara em que um ser humano sua sangue. Esse fenômeno do corpo humano está associado a momentos de maior pressão, tensão ou estresse emocional intenso. Esses estados emocionais têm um impacto direto nos microvasos sanguíneos das glândulas sudoríparas que explodem e dão origem à saída de sangue em simultâneo com o suor. Jesus está em grande angústia. Por 3 vezes ele pede ao Pai para que o livre daquilo para o qual ele veio. Ele não precisava. Mas se ele não fizesse, ninguém poderia estar na presença dele, jamais. Às vezes nós esquecemos, nós falamos da divindade de Cristo. Mas nós, às vezes, esquecemos da sua humanidade. Jesus é Deus, mas é homem. E aqui ele está sofrendo como homem. Por milênios, do ponto de vista humano, ele soube que enfrentaria essa hora. Mas agora ela chegou. É verdade, e o que Jesus vai enfrentar fisicamente é horrível. Nós vamos ver um pouco mais à frente, nos próximos estudos. Muitos que passaram pelo que Jesus passou nos açoites, por exemplo, morriam nos açoites. Mas o que está acontecendo com o Senhor aqui é a agonia dele, a angústia dele é muito maior, e nós não temos a menor ideia do que isso é para nós. Não é a morte física, mas o que ocorreria lá. O que aconteceu lá? Além da dor, além dele sofrer fisicamente, além da dor emocional, esses homens que estão ali, para os quais ele pediu para que orassem por ele vai voltar, estão dormindo. Esses homens com quem ele andou por 3 anos, viveu com eles por 3 anos, eles vão fugir todos, vão deixá-lo sozinho. Ele é homem, ele vai sentir essa dor, a dor emocional, a dor física, mas algo que nós não temos a menor ideia é que faz com que ele peça: Pai, se for possível, me afasta dessa morte. Paulo vai explicar por que o Senhor diz isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Porque Jesus está pedindo para não ir para a cruz. Aquele que não conheceu pecado, Cristo, Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus nunca cometeu nenhum pecado, nenhuma palavra sem sentido saiu da boca dele, nunca. Nós não temos a menor ideia do que isso significa, nós somos pecadores desde que nascemos. Jesus está ali clamando ao Pai, porque naquela hora em que ele vai receber o pecado dos seus, por Deus não tolerar o pecado, vai haver uma separação ali que nunca houve. Nunca houve. Não é a dor física, não é a dor emocional, por mais fortes que elas tenham sido.
mas é a realidade de Cristo levar nele pecados do seu povo. Deus fez Jesus pecado, não que ele se tornou pecador, não que ele tenha cometido um pecado, mas Deus fez Jesus pecado por nós. Porque se ele não fizesse, nós iríamos justamente para o inferno. Por que ele fez isso? Ele fez por amor. Lembra? João é um texto só. Capítulos e versículos foram colocados 1500 anos depois. João falou para nós há algum tempo, Deus amou o mundo que deu. Dar é o quê? O que é dar? Graça. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. O que João narra no capítulo 3, versículo 16, começa a acontecer agora. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Mas o momento mais importante não é o nascimento. É claro que, para que ele pudesse ir para a cruz, ele tinha que nascer. Mas o momento central é sua morte. Deus amou tanto o mundo que deu de graça o seu Filho. E essa hora está sendo entregue. Deus dá e ele se entrega. Por amor. João talvez tenha lembrado de outro texto que ele havia escrito, capítulo 15, João capítulo 15, versículos 13 a 14. Eu meditando no texto, lembrando dessas passagens, quando Jesus disse para eles, por que ele estava fazendo isso? Por que ele ia fazer isso? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos. Se vocês obedecem, o texto diz. Os 11 obedeceram, nunca perfeitamente, ninguém nunca obedeceu perfeitamente. O que eu vou fazer por amor a vocês. Por vocês. Mesmo vocês provando inúmeras vezes que vocês não merecem o que eu vou fazer por vocês. Mesmo sendo vocês quem são. Por isso que é graça. Porque ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque a lei mostra para nós que nós somos pecadores. Por isso que tem que ser pela graça. Por isso que um dos pilares da genuína fé é só a graça. Não existe sequer outra possibilidade. Você, Pedro, Tiago, João, que estão agora dormindo quando eu pedi para vocês orarem comigo. Você, Pedro, que daqui a pouco vai me trocar por 3 pessoas que você nunca viu na sua vida. Por medo. Você, João, na sua misericórdia, que queria mandar fogo do céu para consumir pecadores como se você não fosse um. Pedro, Tiago, João, os demais pecadores. Jesus chama, vocês são meus amigos. Deus chama aqueles homens pecadores, vocês são meus amigos. Falhos no entendimento. Nós estamos acompanhando. Falhos no entendimento. Pedro é influenciado pelo pensamento humanista quando ele diz que Jesus, não, isso não vai acontecer com o Senhor. Eles eram influenciados e foram. Eles careciam de misericórdia. Eles estavam buscando poder, de um sentado do lado, do outro. Eles queriam mandar gente embora quando estavam buscando Jesus. Eram aqueles homens ali. Aqueles homens, Jesus estava falando assim, vocês são meus amigos.
Aqueles homens que creram no Evangelho, se eu e você cremos, nós somos iguaizinhos. Ele está dizendo para nós, para mim, para você, que vocês são meus amigos. Que amor é esse? Nós não temos a menor ideia do que é amar assim. O nosso amor é interesseiro, é egoísta, é condicional. O amor de Deus por nós é esse amor. Mas eu daria minha vida pelo meu filho. Paulo vai falar assim, alguém pode até dar a vida mas por pecadores? Jesus fez isso. Que amor é esse? Muitos vão questionar a severidade do inferno porque não entendem o amor de Deus e as consequências da rejeição ao amor a Deus. Deus é amor, e o discurso da igreja hoje é esse, Deus é amor. Mas Jesus veio para a cruz para tratar com o pecado. As pessoas querem viver no pecado dizendo que Deus é amor. Mas o mesmo Deus que é amor é um Deus santo, e aqueles que rejeitam a maior expressão de amor já vista, porque Deus é santo, vai condenar essas pessoas. As horas que Jesus está enfrentando agora, o momento que ele vai enfrentar, mostra o amor dele, a santidade dele, a justiça dele e a ira dele contra o pecado. A ira de Deus Pai contra o pecado de mandar o seu filho e de colocar o seu filho na cruz. É por isso que é só Cristo que pode salvar. É por isso que práticas religiosas não podem mudar ninguém. Por isso que é só Cristo. Agora, a rejeição a Cristo traz o quê? João também, capítulo 3, versículo 36. Lembra? É um texto só. Deus deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dando o seu Filho para morrer a pior das mortes. O Filho está diante do Pai clamando por isso, mas ainda vai para a cruz. Mas e aqueles que rejeitam? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus depositou a sua ira no seu Filho, para que eu e vocês pudéssemos, crendo nele, não ter a ira dele sobre nós. Agora, se nós o rejeitarmos, a ira dele permanece. Justa a ira. Onde você está nessa situação? Porque se você não creu no Evangelho, não estou falando de participar de religião, seja ela qual for. Se você não creu no Evangelho, o que está acontecendo com você agora? A ira de Deus está sobre você. A gente pode até encarar a ira, a raiva de homens, mas a de Deus? Agora, o mesmo texto que diz que a ira dele permanece se você receber a Cristo. O que é receber a Cristo? A palavra de Deus diz que eu e vocês somos pecadores. A sua religiosidade, seja ela qual for, não vai mudar o seu estado de pecado. Não há mais nada, nunca houve nada que eu e vocês possamos fazer para mudar essa realidade. Nós somos filhos da ira de Deus. Nós estamos debaixo da ira de Deus porque Deus é santo e nós não. Nós somos pecadores e Ele pune pecadores porque Ele é santo. Mas Ele nos dá agora o seu Filho de graça. Para quê? Para que se você e eu crermos nele, Ele retira a sua ira. Não que Ele anula, Ele coloca a sua ira sobre o seu Filho, para que Ele receba no seu lugar. Se você crê. Mas como eu sei se eu creio? Primeiro que você vai se arrepender dos seus pecados, da sua natureza de pecado, dos seus inúmeros pecados. Você vai entender que é graça, que Ele fez isso não porque você merecesse, mas Ele fez por amor e de graça. Só vai entender se Deus, em sua graça, também conceder o Espírito, conceder a fé e conceder o arrependimento, para que você então se reconheça pecador, porque você e eu somos como esses homens aqui.
Mas eles creram e foram salvos pela graça de Deus, do Evangelho. Qual é a sua situação? Você creu no Evangelho? Essa é a maior necessidade da sua vida. Não é ter dinheiro, não é ter sucesso, não é prazer, não é ser conhecido, não é ter conhecimento, não é nada, é nascer de novo, é crer no que Cristo fez. Você crê, não é participar de uma religião. João capítulo 18, versos 2 e 3, de volta para o texto. João continua escrevendo, ele diz: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, lá o Getsemane, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Judas foi várias vezes lá. Quando Jesus vai com os discípulos para lá, tudo está estabelecido. Jesus não está fugindo. O irmão John Gill comenta de maneira maravilhosa em que em um jardim, no primeiro jardim, o homem fugiu de Deus. E em um jardim que Deus vem para se entregar, para salvar o homem. Eles estiveram ali, Judas sabia onde encontrar Jesus. Jesus vai lá, ele não foi pego de surpresa, ele vai lá para ser entregue. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus e alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Por 2 vezes o Espírito Santo de Deus leva João a chamar Judas de traidor. Isso significa que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele era totalmente responsável. Eu já vi algumas pessoas criticarem a ideia, e recentemente eu estava vendo alguém criticar a ideia da soberania de Deus e dizer então que Deus escolheu Judas para fazer o que ele fez. Judas fez o que ele fez porque ele quis. Ele é responsável. Isso mostra que ele é responsável, mostra a dor de João, porque João, até aquela hora, tinha andado 3 anos com Judas, não conhecia Judas. Nós tratamos hoje sobre a questão da igreja, como reconhecer quem crê e quem não crê. A gente às vezes não vai ver. Se os apóstolos não sabiam quem era Judas, ele lembra muitas vezes, foram ali, João, é verdade, eu estive lá várias vezes. Jesus, quando esteve em Jerusalém, para as festas, como eles iam, ele foi em vários lugares de Israel, mas toda festa, todo ano tinha as festas e eles iam para lá. Ali ele deve ter lembrado do tempo que tinha comunhão com ele, com seu Senhor. Aqueles homens viveram 3 anos com Deus. Eles ficaram 3 anos, dia e noite com Deus. O texto diz que sacerdotes, fariseus e alguns guardas romanos, um monte de gente ali, alguns estudiosos colocam até que tinha 500, nós não sabemos, mas por alguns termos, até 500 pessoas foram para prender Jesus. Que não seja 500, algumas centenas foram para prender Jesus. Ele vai dizer: eu estive sempre com vocês, tudo que eu fiz em público. Para que isso? Para prender um homem que nunca fez nada de errado, nunca desobedeceu nada, lei, nada. Isso mostra o mundo, a religiosidade e o mundo. Os romanos, o mundo pagão. Os judeus, religiosidade. O que esse povo tem com Jesus? Nós tratamos aqui, lembra? O mundo, qual o sentimento que o mundo e os religiosos têm por Jesus? Quem lembra? Ele odeia. O mundo e a religião odeiam Jesus. Jesus disse: eles me odeiam. O mundo odeia a Deus, a sua palavra e o Cristo. É por isso que o mundo está como está hoje. Os versos 4 a 7 diz assim: sabendo Jesus, pois, todas as
coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, a segunda vez, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Lembra, tem centenas de pessoas aqui. O que aconteceu aqui? Deus falou. Deus falou. E diante de Deus, ninguém consegue ficar em pé. Jesus está mostrando o poder dele. Ele está mostrando ali tudo que está acontecendo agora. Está absolutamente debaixo da minha vontade, do meu governo. Ele vai falar isso aqui. Ele vai falar isso para Pilatos. É um dos textos mais fascinantes do relato do Evangelho. Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, né? Talvez depois de eles terem levantado: quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Sabendo todas as coisas, ele sabe ou não, ele é Deus. Tudo que está aqui é um plano eterno. É a história da redenção. Aquilo lá já está elaborado, foi elaborado antes de existir tudo. Sabendo todas as coisas, Deus, Ele é homem, mas Ele é Deus. E aqui é um exemplo muito claro de que o saber de Deus a respeito do futuro não é ter a informação do que vai acontecer, mas é decretar o que vai acontecer. Porque existe... Não, é que Jesus, ele sabe o que vai acontecer lá na frente, então ele estabelece porque ele sabe. Não. Ele estabelece, por isso ele sabe. Deus decretou essa hora antes de tudo existir. Soberania. Lembra? Acabamos de falar da responsabilidade. Mas é a soberania de Deus que governa. Aquela hora já havia sido decretada antes de existir tudo. Mas eu não entendo, não é para entender. Mas é que quando você ouvir da palavra, você não questionar. Nem eu, nem você. Os planos eternos de Deus. A história da redenção. O plano de salvação. Deus decretou aquela hora antes de tudo existir. Ainda assim, sacerdotes, escribas, fariseus, soldados romanos, todos eles são absolutamente responsáveis por estar cometendo aquela injustiça. Que todas as coisas ele sabia, e o irmão que eu quero encontrar na glória e agradecer pela instrumentalidade dele, o irmão John Gill, ele diz assim: todos os sofrimentos que ele deveria suportar, o que ele sabia? Nós lemos, né? Sabendo Jesus todas as coisas que estavam para vir sobre ele, todos os sofrimentos que ele deveria suportar, todos determinados por Deus, acordados por ele, determinados na trindade do Pai, acordados pelo Filho, no pacto da graça, um plano eterno, preditos no Antigo Testamento. Será que desde o começo? Sim ou não? Quando entra o pecado, e agora? Não, o pecado está lá e o plano já está estabelecido antes do pecado entrar. Todo o Antigo Testamento, e por ele mesmo, Jesus, em todo o relato de João, nós vamos vendo que ele fala: eu vou para a cruz, eu vou morrer. Eu vim para esta hora. Ele conhecia todas as circunstâncias que acompanhariam os seus sofrimentos, como ele deveria ser traído por Judas, abandonado pelo resto dos seus discípulos, que os judeus lhe dariam fel e vinagre em sua sede, e os soldados repartiriam suas vestes. Ele sabia o tempo de seus sofrimentos, que agora estavam à mão.
E a cruz, Ele sabe. Ele decretou isso. Ele sabe e Ele vai fazer isso por amor ao Pai e pelos seus amigos. Irmãos, isso é grande demais. É maravilhoso demais. A quem buscais? Ele pergunta, né? A Jesus, o Nazareno, que não é nada, não é ninguém. A gente vai trocar ele daqui a pouco por um bandido. Mostrando que ele é Deus, ele diz, sou eu. Se alguém chegar aqui e perguntar, quem é o Marcos Salles? Eu falo assim, sou eu, não vai acontecer nada. Vai ser grande coisa. Mas quando Deus diz, sou eu, acontece isso aí. Sou eu. Você sabe como Jesus vai acabar com esse universo? Como Jesus criou esse universo? Como foi? Pela sua palavra. Como ele vai acabar? Pela sua palavra. O diabo vai estar lá com seus correligionários, fazendo guerra. Isso é uma das perspectivas escatológicas. E Jesus com a sua palavra. A sua palavra que gerou o universo, a sua palavra que finda o universo e a sua palavra que gera vida para aqueles que creem. Êxodo capítulo 3, essa é a resposta de Jesus lá, Moisés, que está lá bem tranquilo, né? Todos esses homens estão procurando a Deus, né? Moisés está bem tranquilo lá, cuidando do rebanho dele, ele não está nem, deixa o povo lá, né? E aí Deus aparece para ele, Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, e aí Moisés quer saber, mas eu vou lá diante do faraó, o faraó é um poderoso, e todo o povo lá está lá escravo, eu vou em nome de quem? Aí a definição de Deus. Qual é o seu nome? Moisés está perguntando para Deus. O que eu direi? Eles vão perguntar, mas quem que é esse Deus? Porque a gente tem vários deuses aqui. Quem que é esse Deus que você está mandando aí? E aí Deus diz, eu sou o que eu sou. Disse mais, vai e fala para eles, eu sou, me enviou a voz. Quem é Jesus? O Nazareno, eu sou. Deus falou. Isso é para que nós saibamos que, ainda que cada ser humano seja responsável por sua escolha pecaminosa, Deus governa cada detalhe. É por isso que, como disse o irmão Watson, né, Thomas Watson, a murmuração, né, Luiz? O Luiz mandou essa frase, a murmuração é o discurso do diabo. Porque quando nós cristãos murmuramos, nós estamos falando, eu não estou gostando do que Deus está permitindo que aconteça agora na minha vida. O Deus soberano. Permitir uma palavra nossa para entender que Deus, o que está acontecendo na minha e na sua vida agora é a vontade de Deus. Tudo está acontecendo aqui e está debaixo do controle absoluto de Deus. Ainda que os homens sejam responsáveis. E além disso, ele se utiliza disso para cumprir os seus propósitos eternos. Nós saibamos, eu disse, não entendamos, nós não temos que entender. Nós temos que saber e louvar a Deus por quem Ele é. Versos 8 e 9, então lhes disse Jesus, eu já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que me dissera,
não perdi nenhum dos que me deste. Vamos colocar menos, 200 homens. 200 contra 12. Vamos prender esse homem e prender tudo que está com ele. Não, vocês vão deixar eles ir. Eu estou mandando, vocês vão deixar eles ir. Para cumprir o que eu estabeleci na minha palavra. É claro que, o que eles fazem? Eles fogem. Ele está dizendo, deixa eles porque eu não vou perder nenhum dos que o Pai me deste. E é interessante, não? Hoje, em tempos que pastores negam a palavra de Deus, Jesus tem um negócio com a Escritura, né? Porque toda hora é Escritura, 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 Escritura. Por que será, né? É porque é a única segurança que vocês têm. É a Escritura. Tudo que a gente está tratando aqui é a Escritura. Se a gente tirar a Escritura, acabou. Tudo que está acontecendo ali está debaixo da vontade soberana de Deus. Mas Judas é responsável, o Sinédrio é responsável, os romanos são responsáveis. Deus não é culpado pelos pecados deles. Agora, Jesus diz assim, eu não perdi nenhum dos que me deste. E aí é uma pergunta inevitável. Judas se perdeu? Sim ou não? Sim. O que isso significa? Que o Pai não deu. Não é isso? Judas se perdeu? Sim. Porque ele quis ou não? Sim. Mas por que os outros não se perderam? Porque eu e vocês, que cremos o Evangelho hoje, não nos perdemos. Porque eu sou melhor que Judas. É isso? Não. Foi porque se eu e vocês cremos no Evangelho, assim como Deus Pai deu os 11, Deus Pai deu eu e você para Ele, e Ele não vai deixar escapar. A soberania de Deus, a eleição soberana de Deus não é para especular, é para mim e para você louvarmos, porque eu e vocês somos Judas. Se você comparar Pedro e Judas, irmãos, não tem diferença nenhuma do que eles fazem. A única diferença é que Pedro se arrepende. É Pedro, né? Deus concede arrependimento. A palavra diz, profetizada no Antigo Testamento, não vou perder nenhum dos meus. Dos meus. Como eu sei? Você pode perguntar, como eu sei se eu sou dele? Você crê no Evangelho? Creia no Evangelho. Receba Cristo, se arrependa dos seus pecados. E essa é a evidência de que você é dele. Nenhum de nós, nem Pedro, nem Tiago, nem João, somos melhores do que Judas. Deus nos deu a Cristo. E é por isso que se você crê hoje, você crê, porque Deus deu. Versos 10 a 11, e nós encerramos. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Aqui alguns irmãos já iam tratar o que Pedro está fazendo com uma espada. Eu não vou por esse caminho, não. O fato é que Jesus não manda ele jogar a espada fora. Quem fez isso? Pedro. Pedro já tinha tentado evitar de Jesus ir para a cruz alguma vez ou não? Não, Senhor. Agora eles vão prender Pedro. Vai lá, Pedro, de novo.
Agora na base da espada. Talvez uma adaga, né? Não uma espada propriamente. Ele está errado, sim. Mas esse homem tão falho, tão limitado, tão pecador, ama Jesus. Ama Jesus. Eu creio como nenhum de nós aqui. Falta discernimento para Pedro ali. Mas ele ama Jesus. Jesus está falando, põe esse negócio aí, Pedro. Aí mais uma vez, João não vai tratar, mas Mateus vai tratar. Capítulo 26 de Mateus, versos 53 a 54. É fascinante isso. É uma das características do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Qual a expressão maior de domínio próprio? Jesus. E olha como ele mostra aqui. Mateus, capítulo 26, versículos 53 e 54. Mateus escreve algo que João não trata, mas é exatamente o mesmo evento. Você acha, está falando Jesus para Pedro, você acha que eu não posso pedir a meu maiúsculo, meu é Jesus, meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Quantos anjos tem na religião, Flávio? 6.000. Eles chegaram os 200, vão por 500. Eu faço assim, 12 legiões de anjos para acabar. Se eu quisesse, Pedro, eu faria. Mas, Pedro, se eu fizer isso, como é que você vai estar comigo quando você morrer? Se eu fizer isso, Pedro, você vai para o inferno. Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Todo o Antigo Testamento está anunciando a minha morte, Pedro. Eu preciso ir para a cruz para salvar não só você, mas todos os meus em toda a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Para salvar eu e você hoje, que cremos 2000 anos depois. Lá na frente Jesus vai falar, o meu reino não é daqui, para Pilatos. O meu reino não é daqui. E hoje é triste, hein? É muito triste porque nós cristãos, nesse momento que estamos vivendo, então, estamos tão preocupados com esse reino daqui. É triste demais de ver pastor se levantando para falar de política, sendo que o Jesus que nós professamos não tem nada a ver com isso aqui. Bom, ele põe quem ele quiser lá. Ele já fez isso na história? Já. Ele põe e tira. Daniel disse isso para o maior dos imperadores da história da Babilônia. Você está aí porque Deus te colocou. Eu não estou falando que você não tem a responsabilidade de votar, né? Você está diante de Deus, mas brigar por causa disso. Jesus, ele falou, isso aqui não é meu. Aliás, eu vou acabar com tudo isso aqui. Cristãos mais engajados politicamente na causa política do que na causa do Evangelho. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Jesus está dizendo, apesar da dor da separação do meu Pai, eu estou indo para a cruz porque eu quero. Está tudo debaixo do meu controle, ele está dizendo. Jesus veio para essa hora. Eu lembrei do irmão Josemar, encerro aqui. Como a igreja hoje está. Disse que é uma senhora que foi conversar com ele, e ela era há muito tempo da igreja evangélica, e ela disse assim, sabe, pastor, eu só tenho uma coisa que eu não entendo. Por que Jesus teve que morrer? Só tem uma coisa que a senhora não entende. Porque Jesus teve que morrer. A senhora é evangélica.
Você entende isso? Muitos evangélicos não entendem. Se não entendem o que é, porque Jesus teve que morrer, então sequer pode usar o nome evangélico. Porque o que Jesus veio fazer, morrer e ressuscitar, é o Evangelho. Eu tenho dúvida, eu estou incomodado porque eu não estou entendendo muitas coisas que você está dizendo aí. Se você está reconhecendo isso, é hora de falar com Deus. Falar, Senhor, Deus, eu não estou entendendo o que está sendo, mas eu quero isso aí para mim ser verdade. Diga isso para Ele. O que nós podemos aplicar, irmãos, para nós que cremos? Irmãos, você entende que diante deste amor, como nós lemos aqui, o Parolim leu, nosso prazer está em Deus. Ele é tudo que nós precisamos. Hoje a igreja quer as coisas que Ele pode dar. Não quer Ele. Mas é esse Senhor aqui que nós somos chamados para conhecer. Se Ele der ou não as outras coisas, não importa. É Ele que nós somos chamados a andar. É com Ele, é ter comunhão com Ele. Ele pode tirar tudo à nossa volta, mas é Ele que importa. Você tem buscado a Ele. Você tem tempo com Ele. É incompreensível pessoas que se professam cristãs, mas que não o desejem como nós lemos. Eu não estou falando de perfeição, nenhum de nós deseja perfeitamente, o busca perfeitamente, mas tem pessoas que não têm nada. Eles não têm prazer nas coisas do Senhor. A palavra diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quanto Ele nos amou com amor eterno. Deus não tem mais nada para fazer para mostrar o seu amor por nós. Mas eu e você temos nosso amor por Ele. Quanto eu e vocês temos amado o Senhor? Quanto? Que o Senhor que nos incomode a buscá-lo. Por amor. Por amor. Nós somos amigos dele. Se nós o obedecermos. Que o Senhor faça isso também na sua vida.